E muito boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, estou lendo Jeremias e confesso que tá sendo desafiador pra mim. Mas depois que eu inicio os estudos, né, daquele capítulo, eu fico assim, impactada com tudo que acontece em Jeremias. E eu quero compartilhar com vocês o versículo 43, que foi o mesmo que eu compartilhei ontem com as meninas na igreja. E falou muito comigo, e pelo incrível que pareça, foi praticamente o que a pessoa pregou do altar. E eu falei, uau, realmente Deus fala o tempo todo conosco, né? Em Jeremias 43, o povo pediu direção a Deus. Então o povo pediu uma direção para Deus. Prometeu obedecer a Deus, porque eles não estavam obedecendo a Deus. Mas quando a resposta veio, eles não gostaram. Jesus disse para ficar em Judá e eles decidiram ir para o Egito, mesmo Jeremias falando que não eram para eles ir. E pior de tudo, eles obrigaram ainda Jeremias a ir para o Egito com eles, né? E qual é o problema todo nesse capítulo, né? O problema deles não era a falta de resposta, porque eles tinham resposta, e eles tinham a resposta diretamente do Pai, né? Porque Jeremias era um profeta. Era a falta de disposição para obedecer. Muitas das vezes, Deus ele nos dá a resposta, mas a gente não quer obedecer naquele momento. A gente quer fazer o que o nosso coração está fazendo. Às vezes a gente até manipula a situação para falar, não, mas Deus me mostrou. Mas Deus falou comigo. Então, muitas das vezes, a gente faz isso também. A gente manipula as respostas de Deus sobre a nossa vida. Eu falo isso por experiência própria. Quantas vezes eu falei, não, mas Deus me falou. Mas foi Deus mesmo que te falou? Ou você que queria escutar aquilo? E muitas das vezes fazemos o mesmo. Oramos, buscamos a vontade de Deus, mas já temos uma decisão tomada no coração. Queremos que Deus confirme nossos planos, em vez de seguir os planos dele. Então, muitas das vezes a gente está orando aqui por algo, e a gente quer esse algo, e o Senhor fala não. Mas a gente vai e faz. Mas porque eu tô orando, mas porque é isso que eu quero. E muitas das vezes não é. Não que Deus é ruim e ele não vai te dar. É que naquele momento você não está preparado para receber aquilo. E a frase que resumiu esse capítulo pra mim, que foi quando eu falei, uau, vou fazer um devocional desse capítulo, é que você pode fugir do lugar onde Deus mandou ficar, mas você não pode fugir daquilo que Deus disse que vai acontecer. Então a gente pode fugir. Hoje eu falo pro Senhor, Senhor, eu quero ir pra esquerda. Ele mandou ir pra direita. Eu não vou pra direita. Eu vou lá pra esquerda. Eu vou fazer tudo o que eu quero. Eu vou fazer tudo o que eu acho que eu devo fazer. E aí, não é a vontade de Deus. Mas não adianta eu fugir. Eu posso fugir. Porque o que Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. Igual lá em Noé. Falou que ia vir, né, ia chover, nunca tinha chovido. Noé ficou acho que 200 anos fazendo a arca. E aí todo mundo achava que Noé era louco. Muitos zombaram de Noé. Noé tá louco. Mas a chuva veio. E mudou tudo. E todo mundo morreu, menos Noé. Então não importa, se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Não adianta a gente fugir. E um versículo, né, pra gente guardar ali no nosso coração é Jeremias 43:4. Assim não obedeceu Joanã, nem todos os chefes dos exércitos e nem todo o povo à voz do Senhor. O versículo na chave que eles não obedeceram realmente foram pro Egito, né? E aqui no final tem uma oração. E aí vou compartilhar aqui com vocês, né? Senhor, me dê um coração sensível e obediente, que eu não procure apenas ouvir a tua voz, mas que eu tenha coragem de seguir a sua direção, mesmo quando ela confronta meus planos. Em nome de Jesus, amém. Então que fique guardado no nosso coração. Mesmo quando a resposta de Deus não for aquele nosso plano inicial, não devemos desobedecer a Deus. Uma vez eu escutei uma pregação que falava que como a gente agrada a Deus é obedecendo Ele. Então, obedeça, por mais que seja difícil, é difícil obedecer, né? E ontem a gente compartilhando, as meninas compartilharam também algo, e aí eu falei, às vezes a gente não ama o suficiente Deus, por isso que a gente não obedece tanto, porque é fácil.
É fácil pra gente que é adulto, a gente saber que a gente tem que obedecer e a gente, como a gente ama muito Deus, a gente fazer aquilo. Mas talvez a gente não esteja amando tanto ele assim. Às vezes a gente diz que ama, mas não ama. Então por isso que fica tão difícil obedecer. Eu até brinquei, eu falei com a minha filha, eu tenho uma filha de 4 anos, a Maria, e eu falei assim, a Maria me ama loucamente, mas ela não me obedece muito. Mas ela é uma criança. Nós somos adultos. Sabemos a verdade, sabemos que é sim, sim, não, não. Então, que venhamos ter esse coração para obedecer a Deus. Que venhamos entender a necessidade de obedecer. E mesmo que aquilo vai nos confrontar, mesmo que aquilo vai nos rasgar, mas a gente tem que obedecer a Deus. Amém? Gente, foi o meu primeiro devocional compartilhado com vídeo, eu nunca tinha feito. Eu nem sabia como fazer. Tentei não buscar vídeo de ninguém para não ficar algo copiado de alguém, né? Mas espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal. Eu vou organizar para postar pelo menos 3 vezes na semana um devocional aqui, intercalando com outros vídeos. Então, se vocês gostou, se inscreva no canal, curte, comenta para ajudar. E é isso, bom dia, uma boa semana, que o Senhor abençoe a nossa semana, que venha a ser uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.